5 pessoas morreram devido à intoxicação por metanol no estado de São Paulo. Aumentou o número de casos de intoxicação que foram confirmados no estado e outros suspeitos são investigados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atualizou os números em coletiva de imprensa agora à tarde e adiantou que as medidas estão sendo tomadas. Então, temos um problema sério com relação a isso. E, em função disso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo vem fazendo operações com bastante frequência. Nós temos hoje 5 inquéritos abertos e, vez por outra, nós temos aí ações sobre os criminosos, nós temos interdição de destilarias, de refinarias clandestinas. Nós tivemos uma operação hoje em Americana, que estourou uma destilaria clandestina. Nós tivemos 2 prisões, pessoas que estavam adulterando bebida, e isso é feito com frequência. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, no último mês, no mês de setembro, nós tivemos 43 mil fiscalizações realizadas em todo o estado em estabelecimentos comerciais. Então é um objeto constante de preocupação. De fato, a gente tem observado um aumento do número de casos de intoxicação. Isso chamou a atenção, mostra a gravidade, mostra uma ocorrência fora do normal. Hoje, atualizando os números, e a gente, em primeiro lugar, notificou o Ministério da Saúde, fizemos isso com oportunidade, mas atualizando os números de agora, são 22 casos entre suspeitos e confirmados, são 5 casos confirmados, 17 casos suspeitos. Nós temos 5 óbitos, desses 5 óbitos, 1 confirmado, 4 em investigação. São 4 pessoas da cidade de São Paulo e uma pessoa que faleceu em São Bernardo do Campo, mas que provavelmente consumiu a bebida aqui na cidade de São Paulo. Então, são 4 casos hoje de óbitos em investigação, 1 confirmado, são 22 casos no total, sendo que 5 confirmados, 17 casos em investigação. Então, isso tem mobilizado as nossas equipes. Todos os inquéritos estão sendo centralizados para que a gente possa ter uma coordenação única na Polícia Civil. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou hoje que a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a origem do metanol usado em bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. De acordo com o ministro, é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados. Na segunda-feira, considerando esta ocorrência, que do nosso ponto de vista é uma ocorrência grave, que tem reflexos inclusive na saúde pública, nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único estado. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. Nós também determinamos ao doutor Paulo Pereira, que é o secretário nacional do consumidor, que abrisse um inquérito administrativo para acompanhar exatamente essas ocorrências e verificar, do ponto de vista do direito do consumidor, quais são as providências que nós podemos adotar. Nós contabilizamos desde o início de setembro, quando estamos acompanhando mais de perto este fenômeno, essa ocorrência, 10 intoxicações com 3 óbitos confirmados até o momento. Esse tipo de intoxicação é uma intoxicação que fugia dos padrões comuns, ou que foge dos padrões comuns, porque normalmente a ingestão de metanol ocorria com relação a pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade, os hipossuficientes, que se dirigiam aos postos de combustíveis e adquiriam metanol, ingeriam e ficavam intoxicadas e também muitas vezes chegavam a óbito. Houve uma mudança de padrão a partir
de início e meados de setembro, quando nós verificamos que essas intoxicações passaram a ocorrer em bares e restaurantes, sobretudo na região de São Paulo. Com a adulteração de bebidas que eram comumente ingeridas pelos consumidores habituais desses locais, sobretudo quando bebiam uísque, gin, vodka e outras bebidas que estavam adulteradas com metanol. Só fazendo uma atualização, como vocês ouviram, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando agora há pouco, né? Esses números já estão atualizados. Essa fala do ministro Lewandowski foi um pouco mais cedo, então atualizando vocês, já são 5 o número de pessoas mortas em decorrência dessa intoxicação e o número de casos suspeitos já chegam a 22. Lembrando que o metanol é uma substância tóxica que pode levar à morte. No estado de São Paulo, vários casos de intoxicação, portanto, como a gente tem atualizado para você, foram confirmados. A Polícia Federal informou que não foi identificada uma marca ou uma importação específica. O que ocorre é que falsificadores pegam as garrafas de marcas famosas de bebidas alcoólicas como gin e vodka e adulteram esse conteúdo. E aí eles acrescentam metanol. Em seguida, o produto é comercializado. E ao ingerir essa bebida contaminada, as pessoas podem levar algumas horas para apresentar os primeiros sintomas de intoxicação, que vão desde cólica muito forte até perda de visão. O número elevado de intoxicações por metanol em São Paulo tem chamado a atenção porque foge, portanto, do padrão, né? Porque normalmente, como o ministro bem disse agora há pouco, a ingestão da substância ocorre por pessoas em situação de vulnerabilidade. E, portanto, dessa forma, com essa situação, um sistema do governo federal que recebe informações de todo o país quando há intoxicação por causas desconhecidas, emitiu um alerta nacional. A Secretaria de Defesa do Consumidor divulgou uma nota técnica para todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para tomarem cuidado com produtos que pudessem, portanto, estar contaminados. Os estabelecimentos onde se identificou que havia bebida contaminada, eles vão receber notificação do Ministério da Justiça para descobrir quais são os fornecedores, né? E também que tipo de bebida as vítimas consumiram. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o país costuma ter 20 casos por ano desse tipo de intoxicação por metanol. A partir de setembro foi quase metade das notificações que costumam ter no ano e essas notificações concentradas, portanto, apenas em São Paulo. Então, o Ministério da Saúde está reforçando não só na parceria que nós já temos e está funcionando muito bem com a coordenação epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com a vigilância da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas o conjunto das secretarias estaduais e municipais de todo o país, todo o nosso sistema de vigilância. Então, fazer o alerta em relação a isso, fazer o alerta para que os profissionais de saúde conheçam, o seu sistema de vigilância conheçam o protocolo do Ministério da Saúde para intoxicações exógenas, que dá ali detalhadamente o conjunto das ações. Vamos reforçar com a nota técnica específica que nós faremos hoje, publicado pelo Ministério da Saúde, em relação à intoxicação exógena específica sobre o metanol. Não só a definição de caso suspeito, para as vigilâncias locais, para as secretarias municipais e estaduais de todo o país, para os profissionais de saúde, quando que você deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos, a história de ingesta recente de bebida alcoólica, né? Os primeiros sinais e sintomas, a localização, para que isso seja ainda mais apropriado. Um tema como esse sempre traz mais visibilidade para os profissionais de saúde. Então, detalhadamente, como que é a identificação desse caso suspeito, que já está lá no nosso protocolo de intoxicação exógena, mas nós vamos fazer uma nota técnica específica para dar mais visibilidade e reforçar as ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Justiça. Nessa nota técnica também uma orientação mais clara para os profissionais, aquilo que já está no nosso guia de vigilância em saúde. Os profissionais já têm esse material, são treinados para isso, de como agir clinicamente, como conduzir um caso como esse, identificar a situação de gravidade.
e nessa nota técnica também como administrar os antídotos que nós temos. O antídoto que nós temos registrado no Brasil é um tipo de etanol, não aquele também do combustível, com a concentração específica, com a utilização a ser coordenada pelos centros de referência de intoxicação toxicológica que nós temos no país. Nós temos 32 centros de referência de intoxicação toxicológica no Sistema Único de Saúde espalhados pelo país. Em todos os estados nós temos pelo menos um centro. E ainda segundo o ministro da Saúde, a notificação de caso suspeito não precisa esperar o fechamento do diagnóstico. No total, o país tem 32 centros de informação e também assistência toxicológica do SUS em todos os estados brasileiros, onde a população, portanto, pode usar esses serviços e também buscar ajuda. Nós estamos determinando o que nós chamamos de notificação imediata, é uma outra determinação do Ministério da Saúde, além dessa nota de condução do caso, que isso é para fazer com que os gestores municipais, os profissionais de saúde, essa notificação imediata é um canal direto com o que nós chamamos dos CIEVs em cada um dos estados, e o Ministério da Saúde acompanha o trabalho dos CIEVs em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, que já temos uma grande parceria com as gestões municipais, com as secretarias estaduais de saúde, com as vigilâncias, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, que vai reforçar também as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Então, esse mecanismo de notificação imediata permite a determinação, né, de que os CIEVs em cada estado saiba de imediato o caso suspeito, né, e o próprio Ministério da Saúde reforçar os profissionais de saúde que a notificação é no caso suspeito. Não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico para você fazer essa notificação do caso suspeito. Tem qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, relatando os sinais e sintomas, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né, e que tem uma história de ingesta de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida por essa pessoa, não é uma coisa que ela comprou e abriu em casa, né, ela viu o lacre em casa, né, em geral num ambiente comercial, fora de casa, ou numa festa de qualquer outra pessoa, né, num ambiente de lazer, né, a pessoa tem essas duas, né, esses dois comentários na história, já é um caso suspeito, já deve ser notificado independente da definição do diagnóstico, né? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não descartou a possibilidade de ligação do crime organizado com a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. Este é o assunto da nossa conversa com o especialista daqui a pouquinho, porque agora eu vou até Brasília conversar com a Luciane Landim. Luciane, o governador Tarcísio falou agora há pouco, portanto, que montou um gabinete de crise, um gabinete, portanto, está estabelecido. É importante que a população fique de olho, fique atenta em relação a qualquer sintoma que surgir, né? Exatamente, Síria, especialmente porque é uma situação preocupante, porque a gente ainda não tem noção da real dimensão, do alcance desse problema, né? A gente já tem alguns casos identificados, mas a gente ainda pode ter subnotificações ou pessoas que ainda não procuraram hospitais, que ainda até procuraram, mas os registros ainda não estão ligados a esse caso, e isso que preocupa mais. A gente está falando de uma contaminação muito fácil de acontecer. A gente vê que é comum as pessoas saírem para festas, para bares e não se preocuparem que aquela bebida que estão consumindo, que compraram e pagaram ali, possa ser alvo de adulteração por algum motivo. A gente geralmente confia no lugar que a gente está consumindo, né? Confia nas marcas. Claro que a gente está falando aqui de um crime cometido sem necessariamente o envolvimento de marcas, por uma organização criminosa que atuou nesse sentido, e é isso que é avaliado, inclusive, de forma emergencial nesse comitê de crise criado pelo governo de São Paulo, que é o estado que a gente tem, por enquanto, a concentração desses registros desse caso, né? E agora também pela investigação que atingiu nível federal, com a Polícia Federal, inclusive, investigando a contaminação em
a possível contaminação, né, a possível adulteração dessas bebidas em outros estados e não somente no estado de São Paulo. Ou seja, se essa contaminação, se essa organização atuou fora da fronteira ali do estado de São Paulo. Há indícios que sim, essa é a posição pelo menos do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que a gente ouviu agora há pouco, e também foi o apontamento feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de que tudo indica que essa contaminação ela também esteja fora do estado de São Paulo, de que esse grupo, essa organização atuou além dessa fronteira. O fato também é que a situação é considerada grave pelas autoridades, inclusive pelas autoridades federais, o que amplia ainda essa preocupação, justamente para que todos esses casos sejam identificados, para que todas essas bebidas contaminadas sejam retiradas de circulação, claro, para que essa identificação toda possa ser feita, né, Síria? Não é um trabalho muito fácil, justamente por essa dificuldade de identificação, né? Precisa ser feita uma análise ali nessas bebidas, nesses produtos que foram comercializados ali nesses lugares, nesses locais. Então, é um trabalho que vai levar ainda algum tempo, inclusive nessa questão de identificação de pessoas que possam ter sido alvos dessa contaminação pela ingestão dessas bebidas, né? Certo, Lu. Bom, e agora sim nós vamos falar um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre este tema, sobre metanol. Nós vamos conversar com a médica emergencista e também toxicologista, doutora Juliana Sartorello. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Tempo News. E eu já começo perguntando para você qual que é a diferença do etanol para o metanol e como que essa substância age no nosso organismo? Bom, boa noite, Síria. A primeira coisa é que a diferença é que o metanol é uma bebida que não deveria estar em momento nenhum, uma bebida não líquido que não deveria estar numa bebida. Ele não é alimentício, ele é usado na indústria de solventes, de vernizes, de motores, então ele não deve ser comercializado para ingestão. Quando a pessoa faz a ingestão do metanol e do etanol, é difícil perceber a diferença entre os dois, principalmente se for uma bebida destilada, misturado com fruta, misturado com xaropes, fica mais ainda difícil de perceber. Talvez existem algumas pessoas que fazem um relato de sentir um cheiro ou um gosto de solvente junto, mas na ingestão e na visualização a gente não consegue diferenciar. Mas é importante frisar que ele não deve circular como alimento, como bebida, porque é um álcool tóxico, né? E depois que é ingerida essa bebida, como é que ela age no nosso sistema nervoso e em outros órgãos também, doutora? O metanol em si, ele produz várias substâncias tóxicas. Um dos principais dele é o ácido fórmico. E essas substâncias tóxicas vão agir em diversas partes do corpo, do organismo, provocando uma toxicidade que vai fazer lesão das células, lesão dos tecidos. Então, a gente tem lesão do rim, a gente tem lesão do sistema nervoso central, do cérebro, né? Então, a gente vê esses casos de alteração visual, a gente tem lesão do fígado do paciente, a gente tem lesão diretamente no sangue do paciente, e isso leva a uma série de alterações no metabolismo do paciente. Então, são lesões difusas importantes causadas principalmente pelo que a gente chama de metabólito do metanol, que são os produtos derivados da metabolização do corpo, né? Um deles, o principal nesse caso, o ácido fórmico. Olá, doutora Juliana, boa noite. Eu queria que a gente reforçasse aqui em quais sintomas as pessoas precisam procurar atendimentos médicos, o atendimento médico, na verdade, né, em hospitais. Depois de quais sintomas? A gente fala sobre cólica, vômito. Em quais casos é preciso correr para o hospital para que seja feita uma avaliação por um especialista? Bom, o grande desafio do metanol é que a intoxicação nos primeiros minutos, na primeira hora, é muito parecida com uma intoxicação por álcool, um paciente que bebeu demais. Então, a pessoa pode ter náusea, vômito, dor de cabeça, sinais de embriaguez, isso ali nos primeiros minutos da primeira hora. A diferença é que, geralmente, na intoxicação por álcool, a tensão, né, do álcool, né, da bebida, isso tende a melhorar.
No caso do metanol e dos álcoois tóxicos em geral, esses sintomas vão piorando de intensidade conforme as horas passam. Então, depois da primeira hora, o paciente começa a ter confusão mental, esses vômitos são intensificados, muita dor abdominal, tem pacientes que entram em coma, alterações circulatórias, cardíacas. Então, o que é importante? Se a pessoa fez a ingestão de álcool e tem sintomas de embriaguez que ela considera que são mais intensos do que habitual, principalmente nesse momento que a gente está com essa crise em São Paulo, eu acho que é importante procurar atendimento médico. Agora, quando a pessoa já dá entrada no hospital, qual que é o primeiro procedimento, doutora? O que é feito imediatamente ali, eu falo em termos de medicação mesmo, em caso de se suspeitar de um caso de ter ingerido metanol? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colher muito bem colhida a história desse paciente, né? Por quê? Porque o tratamento do metanol, ele envolve hemodiálise, o antídoto, que é o etanol, né? Que é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu preciso ter uma forte suspeita para iniciar esse tratamento. Então, eu vou começar o tratamento do paciente tratando esses sintomas, né? Sintoma de náusea, de vômito. Vou pedir, se eu tiver a possibilidade, a avaliação de um colega neurologista, se esse paciente tiver sintomas neurológicos. Vou entrar em contato com o centro de intoxicação. Isso é muito importante porque é um diagnóstico difícil e existem exames laboratoriais que têm que ser pedidos precocemente, porque precocemente esses exames já vão mostrar para a gente essa suspeita. Então, se o exame físico associado com a história e com o exame laboratorial mostrar para mim que é metanol, aí eu vou ter que começar com um tratamento específico. Doutora Juliana, agora é possível identificar que uma bebida pode estar contaminada sem que haja necessariamente o consumo dela ali no momento? Qual que é a conduta recomendada para as pessoas que frequentam locais que vendem bebidas e que possam estar com medo, né, com algum receio depois desses casos concentrados na região de São Paulo que a gente viu no dia de hoje? Bom, como eu disse, é muito difícil da gente perceber a diferença tanto no gosto quanto no aspecto. O que algumas pessoas relatam é um gosto de solvente, um cheiro mais forte, mas quando essa bebida está misturada com fruta, com xarope, com essência, isso fica mais difícil ainda. Então, é importante a gente ter confiabilidade na bebida, ver se ela estava lacrada, se é um lacre que nos traz segurança, né? Qual que é a procedência dessa bebida. Então, quando eu estou num ambiente coletivo, onde essas bebidas são comercializadas, é mais difícil de eu saber, de eu conseguir diferenciar, né, se essa bebida pode ter sido adulterada ou não. Nesse momento, é um momento que a gente precisa de muito cuidado nesse sentido. Então, se eu tiver qualquer dúvida em relação à procedência dessa bebida, ao rótulo, se essa bebida tem alguma diferença no rótulo, se ela não estava lacrada quando eu vou oferecer, né, por exemplo, os donos dos bares, se ela tinha alguma diferença no lacre, um lacre torto, um lacre rompido, essa bebida tem que ser descartada e não pode circular. Doutora, existe algum grupo específico que merece maior atenção, um grupo de maior risco em caso de consumo de metanol? Geralmente os destilados. A gente vê nesse surto atual que várias bebidas foram identificadas como possíveis causadoras, gin, vodka, geralmente destilados. Então, e normalmente nas intoxicações por metanol, as bebidas adulteradas são as bebidas destiladas. Então, diante das bebidas destiladas, inclusive cachaça, né, a gente tem que ficar mais atento, porque são as bebidas preferencialmente adulteradas nesse caso. Doutora, agora há pouco o ministro Alexandre Padilha falou da importância das pessoas notificarem, né, sobre os sintomas, procurarem atendimento. Como que essas notificações podem ajudar rapidamente a melhorar, a ter um resultado mais rápido no acompanhamento de um paciente? Isso é muito importante. Eu trabalho num centro de intoxicação, no Ciatox Minas Gerais. A gente tem esse hábito de notificar e a gente trabalha com essa epidemiologia. Então, através da notificação, a gente consegue
acionar os órgãos responsáveis no nível municipal, estadual e federal para a gente conseguir atuar sobre as notificações. Então, quanto mais notificação de suspeita a gente tiver, mais políticas voltadas tanto para a identificação, quanto para o tratamento, quanto para o fornecimento de antídoto, a gente consegue fazer. Então, as notificações são realmente importantes, até porque a gente não sabe se isso está restrito a São Paulo ou se isso vai começar a aparecer em outros estados. Então, até quem mora em outros estados, se tiver uma suspeita, é importante para a gente identificar isso o mais rápido possível e acionar esses órgãos a nível municipal, estadual e federal para atuar nessa crise. Doutora, você explicou muito bem agora há pouco os procedimentos, né, que podem ser feitos aí nesse paciente, com esse paciente assim que ele der entrada no hospital. Mas aí surgiu uma dúvida, existe um exame específico que se o paciente chega no atendimento com essa dúvida, né, se é etanol, se é metanol, um exame específico que vá diferenciar que produto que ele consumiu? Existe a dosagem de metanol, mas ela não é disponível na grande maioria dos hospitais, né? Ela só é disponível a nível laboratorial, em alguns centros de pesquisa, mas existe um exame que chama gasometria arterial, que é um exame que mostra para a gente uma alteração sistêmica do paciente, que a gente chama de acidose, ou seja, o sangue do paciente fica mais ácido, muito mais ácido que o normal. E a gente tendo esse exame na mão com uma suspeita, isso faz a gente ter uma suspeita mais forte. A gente tem normalmente em alguns hospitais a dosagem do etanol, né, que é o álcool de ingestão habitual, mas mesmo num paciente que tomou etanol e metanol juntos, como geralmente eles estão juntos na bebida, a dosagem do etanol positiva não significa que ele não tenha tomado metanol. Então a gente não tem um exame disponível na assistência que faça a dosagem dos álcoois tóxicos, metanol, etileno glicol, mas a gasometria arterial que mostra para a gente essa acidose, essa acidez importante no sangue, ela é um exame muito importante para o médico que está na linha de frente atendendo esse paciente. Tá certo, doutora. Para terminar a nossa conversa, a nossa entrevista por aqui, portanto, qual é a orientação? Se a gente, por enquanto, esse caso, a gente espera que fique só por ali, né, e que acabe logo esse crescimento, que cesse aí essa questão das pessoas estarem com esses sintomas, mas caso a pessoa tenha desconfiança, tenha ingerido bebida alcoólica, teve algum sintoma que ela está assistindo uma reportagem, acha que se encaixa ali, que pode ter ingerido metanol, o que ela deve fazer imediatamente? Na suspeita, ela deve procurar imediatamente um serviço de saúde. Se ela estiver com a bebida, é melhor, inclusive, se for uma bebida que ela tomou em casa ou que ela mesma comprou, é importante, inclusive, que ela leve a bebida e notifique, converse com as pessoas que fizeram a ingestão junto com ela, porque às vezes elas estão passando mal também. Então, se existe a suspeita, tem que procurar um atendimento médico para ser avaliado, e é importante que esse médico também, se ele tiver dúvida, ligue para o centro de intoxicação para discutir, porque agora tem que ser um esforço conjunto, né, da sociedade, da comunidade médica e um esforço político também para que a gente consiga cessar esses casos. Tá certo. Doutora Juliana, muito obrigada, doutora Juliana Sartorello, que é emergencista e também toxicologista. Muito obrigada por participar, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre este tema e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.